Bem-vindo a mais um ImpactaCast. Hoje vamos falar parte 2 sobre batalha espiritual. Um pouco diferente hoje o programa, perguntas e respostas sobre esse tema tão importante que gerou muitas dúvidas, deixou aí lacunas para que nós pudéssemos discutir. Então você é bem-vindo. Você que está pelo YouTube, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, e você que está pela rwpalma.com, já compartilha esse link para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e você seja abençoado. Quero impactar essa geração, com a palavra mudar cada coração, levar o teu amor que faz renascer. Amém, graças a Deus. Então você que quer participar aqui com a gente, com certeza, se você ainda não recebeu o nosso cartaz aí, talvez você possa ser incluído no grupo de aviso de todos os domingos, o ImpactaCast aí entrando aqui pelo YouTube e pela rwpalma.com. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Se você quiser participar, é o 559-9624-7578. Mande a sua participação, nós vamos ler aqui ao vivo. A palavra de Deus lá em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 4 e 5, vai nos dizer assim a respeito desse tema. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Então aqui a palavra vai nos falar a respeito desse nascimento, que hoje, meu querido, vai muito mais além, muito mais profundamente do que simplesmente abrir a nossa boca e dizer assim que nós aceitamos a Ele, que nós cremos nele. Aqui aonde em 1 João vai falar é o nascimento, que é a conversão, que é a mudança de vida. E no momento que nós verdadeiramente nos achegamos a Deus, convertemos o nosso coração a Cristo, certamente nós vamos conseguir vencer o mundo, vamos conseguir vencer as lutas, as dificuldades da vida. Então o que a Bíblia vai nos dizer? Que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos reconhecer com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é aquele que veio do céu, desceu para nos dar uma nova oportunidade por meio do seu sacrifício. Mas aqui cabe uma ressalva. Hoje a gente está vendo muito a questão das nomenclaturas, né? Eu sou crente, eu sou cristão. Está crescendo muito o público cristão em nosso meio, no Brasil até mesmo. Pesquisas dizem a respeito disso. Mas o que é verdadeiramente ser um cristão, ser um servo de Deus? É algo que acontece como? De dentro para fora. Não é algo que acontece de fora para dentro. É algo que acontece de dentro para fora. Essa é a conversão que fala aqui em 1 João, né, que a gente leu no capítulo 5, no versículo 4 e 5, que é o nascimento, que é essa obra redentora por meio de Jesus Cristo em nós. Então cabe a nós refletirmos e pensarmos que ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí a Bíblia vai dizer assim: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é o mundo? O mundo é o sistema, meus irmãos. O sistema que nós estamos inseridos. É o mundo onde nós estamos expostos a pecados, lutas, transgressões, dificuldades e a batalha espiritual, que é o tema que nós vamos estar falando aqui. Eu trouxe aqui algo muito interessante, um pouquinho diferente até no modelo que a gente apresenta quando está eu, o Moisés e o Samuel, que é vídeos de pastores que trabalham nessa área. Pastores que têm a informação completa, não talvez só de leitura, mas tem a experiência na vivência, a experiência na prática a respeito desse assunto. Então vai ser muito proveitoso, onde você vai poder ouvir pessoas que trabalham, porque tem, meus irmãos, tem. Você que nos ouve pela RW Palma, pelo YouTube, tem pessoas especializadas. Talvez você até já ouviu algum conteúdo dessas pessoas, né? E eu quero mostrar aqui para você. E aí tem as perguntas que chegou pra gente aqui, que a gente vê que são perguntas frequentes aí nessa área de batalha espiritual, que eu trouxe também pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Um pouquinho sobre essa questão desse assunto que é tão importante.
dentro desse tema do programa, né? Que diz assim, ó: o que é uma batalha espiritual? Essa é uma das perguntas muito frequentes que chegam pra gente, ou até mesmo você que está me ouvindo não sabe, né? O que é uma batalha espiritual? Como assim? Eu me converti, eu achava que era só servir a Deus, que tava tudo tranquilo, tudo bem. Não. A batalha espiritual é algo que vai nos falar Paulo. E eu já vou mostrar o vídeo para você aqui, esse vídeo com a explicação bem completinha. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, em Efésios 6:12, que é um dos apóstolos de Cristo que melhor trata desse assunto, é o apóstolo Paulo. E ele preso, olhando certamente para um soldado romano, pelas suas prisões de pregar o evangelho, esse homem pregava o evangelho e era preso. Olha só isso, ele preso, ele olhando para um soldado romano, em Efésios 6, ele vai dizer assim, Efésios 6:12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, olha só isso, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Aqui Paulo, é importante nós entendermos que Paulo não estava falando do sistema visível, do sistema material, quando ele fala aqui em governos, autoridades e poderes. Paulo está falando de um universo, vamos dizer assim, do mundo paralelo, que é o mundo espiritual. Ele vai falar que nós estamos lutando não contra esses seres humanos, mas sim contra essas autoridades, contra essas deliberações que acontecem no plano superior, que é o plano espiritual. E aí, para fechar e responder essa pergunta, que talvez é a pergunta de muitas pessoas, eu quero aqui soltar um vídeo de um pastor que vai explicar detalhadamente o que é o mundo espiritual, como que é que funciona essa questão do mundo espiritual. Então veja só isso. Mas pastor, o que é batalha espiritual? Na verdade, a batalha espiritual é um conflito que existe no mundo espiritual ligado a alguma pessoa, algum local, a alguém. Na verdade, geralmente a batalha está ligada a algo pessoal. Geralmente guerra é algo mais coletivo. A batalha espiritual, ela está ligada a um conflito, às vezes interdimensional. Pode ser um conflito entre demônios e anjos, anjos e demônios, demônios e pessoas, depende. Mas existe uma batalha espiritual diária que todos nós enfrentamos. Ela é invisível. Essa batalha ela só pode ser discernida pelo Espírito de Deus. Então, quem tem visão aberta, quem tem audição aberta no espiritual consegue ouvir, muitas vezes, ouvir esse tipo de batalha. E muitas vezes é um assunto também que é super potencializado ou super depreciado. Então as pessoas elas não conseguem entender como elas estão enfrentando batalhas e elas não sabem como vencer aquilo. Então hoje existe uma batalha, em tudo na vida tem uma batalha. Por quê? Porque nós temos um adversário. E esse adversário, ele vai querer, como eu disse no podcast passado, né? Ele vai querer barrar você, paralisar você. É de fato, é uma batalha que acontece. E para acontecer uma batalha, nós precisamos de dois lados, que a gente bem sabe. E outrora vai dizer lá em Efésios 2 que nós fazíamos parte, vamos dizer, ou estávamos aprisionados, que é no quê? Neste lado, né? Mortos em delitos e pecados. Lá em Efésios 2 vai dizer isso. Então nós estávamos com o nosso nome escrito nessa cédula de dívida, conforme eu falei no programa passado. No inimigo, na mão do inimigo. E Jesus ele vem com essa missão tão grande de morrer, porque só poderia pagar essa dívida, essa cédula de dívida, aquele que é santo, que tem com o seu sangue, que é uma das moedas principais e mais valiosas no mundo espiritual, pagar com o seu sangue para nos comprar e tirar o nosso nome da cédula de dívida, ou melhor, pegar essa cédula de dívida e trazer para junto dele. Então Jesus vem, cumpre a missão, tem o seu ministério dos 30 aos 33 anos aproximadamente. Aí a gente vai ver em estudos extrabíblicos, e a Bíblia mesmo vai deixar assim esse entendimento para nós. E ao final desse seu ministério, ele então na cruz consuma, ele faz essa consumação da missão, morrendo como havia falado para os seus discípulos, e ao terceiro dia ressuscitando, tomando, a Bíblia diz, da mão de Satanás a chave do inferno, da morte, e nos trazendo para o reino de luz. Então isso é a batalha espiritual, é uma batalha interdimensional, né? O pastor falou aí,
interdimensional que a gente tem. E por incrível que pareça, talvez muitos que vão ouvir esse conteúdo ou vão assistir também pelo YouTube, pelo nosso canal, vão dizer assim, mas que maluquice é essa? Eu nunca ouvi falar disso. Meu irmão, é verídico, é verdade. E eu não sei você, eu já tive muitas experiências com isso e a gente consegue sentir até mesmo, né, a energia no mundo espiritual, sentir, vamos dizer assim, a presença de Deus. Só pelo fato de nós sentirmos a presença de Deus, já podemos ver que não é algo desse mundo, existe algo além, né? O que acontece no mundo espiritual são deliberações. E na verdade, aqui o nosso mundo físico é apenas o reflexo dessas deliberações. Então, eu não sei se você acredita, se não acredita, por incrível que pareça, e com tristeza eu falo isso no meu coração, por incrível que pareça, tem muitos cristãos que não acreditam que existe batalha espiritual, que não acreditam que existe essa luta, né, entre o inferno e entre os anjos do Senhor, pelas vidas das pessoas, pela influência do mundo. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam nisso, né? Mas é real, é verídico, a todo instante, pense nisso, tem demônios, tem o poder das trevas batalhando pela sua vida e sua família. Então o que eu quero dizer para você assim, ó, abra os seus olhos. Se há seres batalhando por você e pela sua família, com certeza você é muito importante. Muito, muito importante mesmo. E o que o inimigo quer é te desviar, desvirtuar desse caminho que você está trilhando. Então meu recado para você nesse vídeo: a batalha espiritual existe e você é muito valioso para Deus. Por isso que Jesus vem, morre e nos compra com seu sangue. Não desista desse caminho, não pare na caminhada. Pelo contrário, prossiga, avance, porque você é importante e a sua família para Deus. E por isso que Jesus veio, para nos comprar, nos redimir e nos trazer para junto dele, para o seu reino de luz. A segunda pergunta que chega aqui para nós, a respeito, é um pouco polêmico isso, é um pouco polêmico. Vamos ver para qual câmera eu olho aqui, para aquela ali. É um pouco polêmico esse assunto. A respeito de endemoniamento. Tem até um vídeo aqui no canal que eu fiz, entrou na quarta-feira agora, não sei quando que você vai ver o nosso vídeo de agora, esse do projeto aqui do ImpactaCast, mais um episódio. Mas na quarta, agora dessa semana, saiu um vídeo, inclusive, foi um vídeo que desempenhou bastante aí, ele desenvolveu bastante dentro da plataforma. Que diz assim lá o título: crente pode ficar endemoniado? É justamente essa pergunta, né? E eu vou trazer um outro vídeo aqui para te responder isso. E aí também vai responder dentro desse conteúdo que eu trouxe para você aqui, que é o nosso pastor querido Oswaldo Lobo, que trabalha dentro desse departamento aí de libertação, de cura, há muitos e muitos anos. É esse conteúdo dele que eu quero trazer. Vai responder também a segunda parte, que é a primeira parte da pergunta: crente pode ficar endemoniado? E a pergunta 3 é: como me libertar? Esse conteúdo aqui do pastor Lobo vai ser muito esclarecedor. Por que crente fica endemoniado? Eu vou na igreja, pastor, mas como é que pode? Só um momentinho. Por que crente fica endemoniado? Eu vou na igreja, pastor, mas como é que pode? A irmã está na igreja há 12 anos, o irmão está na igreja há 20 anos. Como é que pode isso? A questão é o seguinte: chama-se pecado. O diabo se alimenta de pecado. O sujeito pode dizer que é crente, que passou pelas águas. O sujeito pode dizer que ele é diácono da igreja, é obreiro. Enfim, se ele vive no pecado, o diabo se alimenta de pecado. Essa é a questão. A questão não é ser crente, deixar de ser crente. Tem muita gente que tem uma fé certa, crê na teologia certa e vive na idolatria. Mas quando se fala de pecado, pastor, todos nós de alguma forma vamos pecar, consciente ou inconsciente. Quais tipos de pecado que abre essa brecha para o cara ficar possesso de demônios, né? Não é transgressão. Poxa, ele foi lá e xingou, mentiu, se irritou no trânsito, deu uma olhadinha quando uma mulher sensual passou. Ou quando o cara passou. Hoje tem muito tem isso também, né? Ou quando o cara, que a gente só fala desse lado assim, só fala do homem, né? Não fala porque a gente não percebe esse tipo de pecado quando tá com a gente. O cara que é ladrão, o cara que é fraudulento, injusto. Ele é manipulador. O problema não é a transgressão. Porque o pecado, com letra maiúscula, é você estar afastado de Deus, tá? Pecado é errar o alvo. Pecado, esse meu filho estava morto e reviveu. O que ele está falando? Ele estava morto nos pecados e delitos. O afastamento de Deus é o pecado. O que é o pecado? É quando o homem se desliga de Deus. Ele precisa de algo que ligue ele de novo. E não é a igreja que liga. Quem liga é Jesus. Ele é o religar, é Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tá bom? E o terceiro é aí que chama-se iniquidade. A iniquidade é quando o pecado já não me incomoda mais. Então, por exemplo, eu vou lá e eu me aborreço no trânsito
E eu não falo porque a minha boca fala do que está cheio no meu coração. Se você conversar comigo aqui, eu cito trechos e trechos da Bíblia para você. Eu me encho dela. Agora, uma pessoa que se enche de porcaria, de filmes iníquos, de séries, ele vai acabar falando o quê? Aquilo que está se enchendo a cabeça dele. O iníquo é aquela pessoa que peca e gosta do pecado. Ele peca e não quer se livrar do pecado. Ele peca, ele é surpreendido num pecado. Aí você tira dele o pecado, ele não chora porque ele pecou contra Deus. Ele chora porque não vai continuar mais pecando. Ele não tem arrependimento. Isso é iniquidade. A iniquidade é o pecado celebrado aqui, ó. Tem muita gente que você não vê ele transgredindo, pecando, mas ele peca aqui. Entendeu? Então é esse tipo, eu digo para todo mundo. Ele não sente pesar pelo pecado cometido, né? Eu digo para todo mundo que o material de construção para demônios habitarem é pecado. Eu digo para todo mundo que é o seguinte: é quando os teus pensamentos são contrários ao céu e são aliados com as trevas. É quando você concorda que o pecado faz bem. É quando você fala assim, isso é iniquidade. Só que existem pessoas que são evangélicas, que são crentes, que são devotas ao Senhor, que têm um discurso bem feito e ficam endemoniadas. Então, algo em comum em todos eles é o quê? Chama-se celebração da iniquidade. Como ser liberto? Aí é arrependimento. Só tem um jeito. Respondendo essa pergunta aí, que é o fato de crente ficar endemoniado. E aqui, alguns pontos que eu quero fazer a observação com você, que o nosso pastor Oswaldo Lobo comentou, né? Esse pastor tem um canal no YouTube, que ele trabalha há muitos e muitos anos nessa área de libertação. E como eu disse para você, nas experiências práticas, né, que a gente vê verdadeiramente as coisas acontecer. Muitos têm um preconceito completo quanto a isso. Mas o que acontece? Acontece que não é o fato de ser crente ou não. O fato de ser crente ou não, muitas das vezes é só uma nomenclatura. Como ele falou, a pessoa, ela peca. E o que alimenta esses espíritos imundos, pela qual se dá a batalha espiritual dos anjos do Senhor, a batalha espiritual com os demônios, o que dá alimento para eles é o pecado. Mas não é o fato de pecar, porque todos nós pecamos. Ele vai explicar que o pecado é errar o alvo, errar uma direção é cair, infelizmente. Nós pecamos e erramos. Mas o fato que alimenta esses demônios, o pecado em si, não é o pecado de cair, é o pecado de celebrado. É o pecado que ele é feito pensando aqui. Talvez você que está ouvindo pela rádio não está vendo aqui no vídeo, mas você que vai ver pelo YouTube vai ver, que o pastor explica. O que é celebrado aqui na mente, que é construído. Eu vou pecar. Eu pedi perdão, mas daqui a pouco peca de novo. Aqui, ó, na mente, está sendo maquinado o pecado. Então é a vivência, é a prática do pecado. Então pode sim ficar endemoniado, se é cristão ou não. Se você não andar no caminho de obediência, de retidão e celebrar o pecado, é diferente, entenda isso. Pecar é uma coisa. Você erra o alvo, cai, infelizmente, mas pede perdão, se arrepende e não pratica mais. Agora, a pessoa que se diz crente e ela celebra o pecado, como nosso pastor aqui falou, que é a pessoa que vive pecando a todo instante, ela dá munição, ela dá alimento para esses espíritos entrarem. Muitos dizem que não, que a pessoa aceitou Jesus e hoje não pode mais ser dominada por esses espíritos. A minha visão aqui, respondendo no ImpactaCast, conforme a gente propôs nesse tema, é que pode sim. Só nomenclatura a gente está cansado de dizer que não adianta. Tem que ser um cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro converge o seu caminho, que a Bíblia vai dizer, muda a direção. Se ele andava no pecado, não anda mais. Se ele celebrava as práticas iníquas, hoje ele mudou a direção e anda com Cristo. Então, primeiro pergunte, eu sou cristão? Eu pratico a iniquidade? Eu vivo na iniquidade? Ou eu só peco, me arrependo e não faço mais? Então pode sim, toda pessoa. Não é nem o fato de ser cristão aqui, crente. A pergunta até um pouco, vamos dizer assim, diferente. Não deveria ser bem assim, né? Porque se a pessoa não aceitou a Cristo e continua na prática do pecado, ela não é crente, ela não é cristã, um verdadeiro cristão, né? Então pode sim, se você alimentar esses espíritos imundos com a iniquidade, a prática do pecado, sim, pode ficar endemoniado, pode ficar possesso. E como se libertar, nosso pastor falou muito bem, e está escrito lá no Evangelho de João 14,6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai, senão por mim. Não é fulano, ciclano, beltrano. É um só, chamado Jesus Cristo. Ele é a ponte
de conexão entre nós e Deus. Ele é a ponte do homem para com Deus. Ele é aquele que vai nos trazer, vai nos fazer nos ligar novamente com Cristo. Vai fazer nós voltar a ter esse contato com Deus. Outrora fomos desligados pelo pecado e pela iniquidade. Mas hoje Jesus nos ligou, graças a Deus. Nos deu vida e vida em abundância. E a última pergunta aqui, para nós encerrar o ImpactaCast, e depois num segundo momento, né, você que quer continuar comigo aqui pela rádio, né, pelos louvores que a gente vai rodar aqui dentro desse mesmo tema de batalha espiritual, você pode acessar aí rwpalma.com, continuar nessa segunda parte de louvores que vão também edificar a tua vida. E a quarta pergunta vai nos dizer assim: o que é uma opressão e o que é uma possessão? As diferenças disso. Você sabe? Você sabe qual que é a diferença de opressão e de possessão? É o que nós vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Escute só isso. O que é a opressão? A opressão, o inimigo está fora. O inimigo não está dentro. Ele não está como um homem dentro de um carro. Ele está como um homem sobre um cavalo. Ele tem as rédeas. Faz isso, faz aquilo. Para a hora que quer. Leva para a esquerda a hora que quer. Leva para a direita a hora que quer. Ele faz do jeito que ele quer. É como se fosse um homem com marionetes. Com bonecos de marionetes. Levanta a mão, levanta a perna. É aquela situação de uma força maior. As pessoas dizem, tem uma força maior do que eu, que me leva a ser violento. Bate na mulher, se arrepende, chora, promete que nunca mais vai fazer. Realmente ele se arrepende. Daqui a pouco ele volta a fazer. Ele diz, pastor, é mais forte do que eu. Ou aquele menino que está limpo das drogas, já foi para o centro de recuperação, já desintoxicou, não tem mais nada, já pode andar limpo o resto da vida se quiser. Um dia ele acorda fissurado. Não é mais síndrome de abstinência. É um controle maior do que o dele. Ele fala, eu preciso disso. E ele vai fazer aquilo que o diabo quer. O cativeiro está dentro, a opressão está fora. O que determina cativeiro e opressão? O tamanho da janela que foi aberta. Mais experiências espirituais, convívio com trevas, rituais, vai gerar cativeiro. Umas coisas mais leves, menos pesada, vai gerar a opressão. A opressão pode se transformar num cativeiro. O exemplo bíblico é Saul. Saul começa oprimido do diabo, violento, age contra Davi, quer matar Davi, e ele termina cativo. Ele começa opresso e termina cativo. Então tá aí mais uma explicação, né, a respeito disso, respondendo aí as perguntas que chegaram até nós a respeito do que é uma opressão, da mesma forma, e do que é uma possessão. A opressão é aquilo que está fora, né, que influencia a pessoa. E a possessão é, infelizmente, o último estágio em uma batalha espiritual, que o inimigo ele acaba se apoderando, tomando posse de um corpo, e ele age, ele influencia, como a nossa pastora aqui falou, pastora Tereza Cristina também, que trabalha nessa área de libertação. Veja que eu tive o cuidado de trazer para você aqui pessoas que trabalham nessa área. Nós já podemos presenciar situações assim na prática, mas eu tive esse cuidado de trazer para você, para responder essas perguntas, o conteúdo prático de pessoas que vivenciam, né, essas experiências práticas e puderem aqui expressar e contar, falar um pouquinho verdadeiramente a respeito desses conceitos aí pela qual hoje tem muitas dúvidas. Então, respondendo, né, revisando mais uma vez o que é uma batalha espiritual. 2. Crente pode ficar endemoniado? Como se libertar? E o que é uma opressão? E o que é uma possessão? Então, acredito que esse episódio tenha sido bênção na sua vida, tenha respondido todas as suas dúvidas, a qual nós propomos trazer dentro desse episódio hoje do ImpactaCast, que é muito importante. Infelizmente, como eu falei, muitas pessoas já não acreditam, não creem, acham que não existe, que não acontece isso, que aceitou Jesus não importa, já está tudo resolvido com o sangue de Cristo. De fato, o sangue de Cristo resolve tudo, a autoridade no nome de Jesus resolve tudo. Mas o que acontece? Eu aprendi ao longo desses anos que nós precisamos nos achegar à cruz, que nós precisamos não viver na prática do pecado, não celebrar a iniquidade, porque abrem portas, dão aberturas. Assim como se você pratica
a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, você dá abertura para o Espírito Santo agir na sua vida, trabalhar na sua vida, se manifestar por meio de você, da mesma forma acontece no mundo espiritual quando nós celebramos o pecado, quando nós estamos na prática, nos arrependemos, mas daqui a pouco caímos de novo, voltamos, gostamos, não pelo fato de a gente pede perdão de querer agradar a Deus, mas pelo fato de simplesmente talvez uma consciência pesada, né? Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Então, pessoa que pratica, celebra iniquidade, infelizmente, abre portais, assim como nós abrimos para o Espírito Santo, se abre quando se peca para os demônios, para o inimigo das nossas vidas. Então, se você talvez está numa situação dessa, o que eu quero te dizer, ou conhece alguém que está, somente Jesus pode libertar. Somente confessando os pecados, que a Bíblia vai dizer, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então necessário é confessar. A Bíblia vai dizer, confessai uns aos outros o pecado, para que nós pudéssemos alcançar esse perdão de Deus. E Deus sim, Ele nos lava com seu sangue, nós nos libertamos disso e Ele por completo faz a sua obra aí nos nossos corações. Então vou encerrando esse episódio. Se você que está aqui pelo YouTube ainda não é inscrito, se inscreve. Todos os dias vídeos aqui no nosso canal que vão te ajudar na caminhada cristã. E você que quiser continuar a segunda parte com a gente, só acessar aí, também tem na nossa bio do YouTube, rwpalma.com. Que Deus abençoe a sua vida e eu te espero em uma nova oportunidade. Quero impactar essa geração, com tua palavra mudar cada coração. Levar